O tema da mensagem hoje é milagre duplo. Milagre duplo. Se encontra em Lucas, o texto, no capítulo 8, do versículo 40 ao 56. Eu vou aqui tentar, de forma bem resumida, te contar essa história, em vez de ler todos esses versículos. Certo? Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao 56. O 40 começa, ó. Jesus estava regressando, a multidão o recebera com alegria, porque todos o estavam esperando. Jesus estava chegando na sua cidade, quando vem um homem, suplicando a ele, para que ele fosse até a sua casa, porque tinha, a sua filha estava enferma. Vai lá, Senhor, eu preciso. Imagine uma filha doente, e essa filha veio a morrer. Eu quero que você imagine como é que foi a súplica deste homem. Tamanha era a enfermidade, a ponto de que dela chegar a falecer. Não deu tempo de Jesus chegar na casa antes que a menina tivesse chegado a óbito. E nessa casa já estava tudo parecia que tinha um pessoal lá que trabalhava para chorar, Já estava tudo preparado. As pessoas se lamentando, as pessoas já celebrando ali, aquela morte. Então Jesus está caminhando para a casa desse homem que a Bíblia cita o nome dele, de Jairo, quando uma mulher, também acometida de enfermidade, enfrenta aquela multidão e toca em Jesus. Essa mulher é a mulher que tinha um fluxo hemorrágico, a mulher do fluxo de sangue. E o interessante é que essa história, ela tem dois milagres, Jesus caminhando, uma mulher que não poderia tocar em homem devido à sua enfermidade, porque a lei dizia que uma mulher, no seu período, comum às mulheres, era tida como imunda. E essa mulher estava há 12 anos com essa enfermidade. Ela toca em Jesus, Jesus no meio daquela multidão que o oprimia, pergunta, alguém me tocou? Tudo parou. E Jesus fala, alguém me tocou? Pedro, já deve ter falado, rapaz, Jesus não está legal não, hein? A multidão está oprimindo ele, e ele pergunta quem o tocou, e como ninguém respondeu, Pedro entrou. Pedro era, o TDAH da vez. Ele chegou lá e, Jesus, a multidão te oprime, e o senhor pergunta quem me tocou? Jesus, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Aí a mulher sai do meio da multidão, meio trêmula, e pergunta, e fala, fui eu que te toquei. No instante em que aquela mulher toca em Jesus, a sua doença, o sangue estancou na hora, ela ficou curada na hora. E depois dali, Jesus continua. Porque o foco de Jesus era chegar à casa de Jairo, onde estava uma menina enferma. Ele continua. Quando vem um mensageiro, não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, a menina já está morta. Já contratamos os flautistas da agonia, que tinha um pessoal que tocava lá, celebrando, o pessoal chorando, e os flautistas da agonia. Não precisa. Qual foi a resposta de Jesus? Ela não está morta. Ela vai despertar, ela dorme. Mais uma vez chamaram Jesus de louco. Rapaz, riram dele. Esse cara aí é doido. A menina já morreu, ele está falando que ela não está morta. E o texto vai contando essa história e diz que Jesus tira, os flautistas da sala, tira aquelas pessoas que estavam só enxergando morte, que não tinham acreditado no que Jesus havia falado, tira,
os incrédulos da sala e chama Pedro, Tiago e João somente. Jesus então toca na menina, dá uma ordem para ela levantar, e depois que ela levanta, dá uma ordem para quem estava ali, dê pão para que ela venha comer. Esse é o texto, né? Esses 15 versículos aí, o texto diz. E o que isso tem a ver com a ceia do Senhor? Tem tudo a ver, irmãos. Só para você ficar aí ligado e atento, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue e, após ressuscitar a menina, mandou dar pão para ela. Então tinha sangue e tinha pão e vinho. Então nós vamos procurar agora entender as minúcias desse texto, para que você receba aí a palavra de Deus e saia daqui alimentado. Então esse texto tem tudo a ver. Esse texto relata o despertar de uma jovem e a cura de uma mulher do fluxo de sangue. Essas duas personagens, elas estão apontando para a igreja de Deus. Uma igreja mais madura e uma igreja jovem. Uma geração antiga e uma geração mais nova. Nós vimos aqui no púlpito, e olha que a gente falou que esse púlpito, para que um púlpito grande, ponta a ponta, não deu, hein? Hoje não deu, o púlpito ficou pequeno. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, eu fico muito feliz, meu pai está aqui hoje, né? O meu pai, ele me viu pregar, né? Me viu pregar numa igreja que não tinha chão. E a gente, quando é pregador novo, a gente fica meio bobo, né? Falei, rapaz, preguei numa igreja que não tinha chão, no sentido, era chão batido, a terra batido. E hoje estou aqui pregando nesse altar, e já estou imaginando como é que vai ser o altar da igreja que tem o heliporto, que o helicóptero vai pousar. Sabe? Eu fico feliz com isso. Falei, rapaz, será que Deus vai me dar essa honra? Né? Espero que sim, né? E que meu pai possa estar lá um pouco mais velhinho, que velhinho ele já está, um pouco mais velhinho, e ver essa proeza aí de Deus. Né? Então, voltando aqui, só para honrar aqui a presença do meu pai, essa mulher, ela aponta para uma geração de uma igreja mais antiga. E a menina que veio a falecer, aponta para uma igreja mais nova, uma geração mais nova. A geração mais velha tinha problema com o sangue. A mulher, ela veio com uma doença que estava relacionada com o sangue. Essa mulher tinha um problema de fluxo de sangue. Eu quero que você note isto. Preste atenção. Quando aquela menina nasce, a mulher se torna enferma. Os 12 anos de enfermidade daquela mulher eram 12 anos de vida daquela criança. Muito tempo, irmãos. Imagine a pele daquela moça. Sabe, anêmica. Ninguém deveria dar nenhum valor. Mas isso é algo profético. Quando eu olho para essa mulher, eu vejo uma igreja que, com esse problema de sangue, isso aponta para quê? O que seria o problema de sangue? O que tem a ver essa mulher e a igreja com problema de sangue? O que tem a ver essa jovem, né, em relação ao pão, que ela veio a se alimentar de pão? Essa mulher é uma imagem da igreja, e ela está sendo curada da lei, está sendo curada da justiça própria, está sendo curada porque enquanto ela perdia o sangue, ela estava perdendo vida. Enquanto ela perdia a vida, irmãos, uma igreja sem vida, uma mulher que procurou os médicos,
por 12 anos, gastou toda a sua enfermidade, os seus recursos para cuidar daquela enfermidade. Aí ela ia num médico, o médico dava uma receita, faz isso que vai melhorar, e nada. Ia no outro, outra receita, de repente melhorou por alguns dias, mas voltou a sangrar novamente. Sabe o que quer dizer isso? Não estou dizendo que o que os médicos estão receitando é ruim, mas todo medicamento tem as suas contraindicações. Você toma um remédio para uma coisa, piora a outra. Você toma um remédio forte para cuidar de algo, aí vem aquelas contraindicações, está danificando o outro lado. Assim é a lei. A lei, você acha, parece que você está dando solução a um problema, mas na verdade ela vai trazer um transtorno mais à frente. Você recebe uma ordem, olha, toda mulher que for pega em ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. Todo filho mal criado também tinha que ser apedrejado. Um monte de lei. Olha, quem roubou um boi também tem que pagar 7 bois, olho por olho, dente por dente. Sabe, a solução da lei, parece que é legal. Mas quando vem a palavra de Deus e diz, olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como Cristo nos amou. Meu irmão, se hoje eu sou fiel, é porque eu amo a Deus. Se hoje nós somos bons obreiros, é porque amamos a Deus. Se hoje nós somos bons pais, é porque amamos a Deus. Se hoje você é o que é porque você ama a Deus. Porque se for por causa de regra, você cumpre uma regra aqui e falha ali. Mas por amor a Deus, pela graça de Deus, você vai sendo transformado de glória em glória. Essa mulher, ela estava com um fluxo de sangue numa parte que a impedia de ter relações com o seu marido. É óbvio, um fluxo de sangue contínuo. Imagine 12 anos, porque ela tinha um problema de sangue. Se ela aponta para a igreja, imagine se você foge da mesa do Senhor. Ah, não vou para a ceia não, porque eu tenho um problema. Eu não tenho comunhão com Deus. Ela não tinha comunhão com o marido. Faz esse paralelo. Você fugindo da mesa por causa de um problema de sangue. Eu não, pô. Eu não posso ir, não. Poxa, se eu comer, vou ser fulminado. Se eu participar da mesa. Quantos? Hoje nós somos uma igreja que pregamos a graça. E temos quebrado isso aqui. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem, e coma, e beba. Não está mandando você não comer e não participar da mesa. Mas muitos, por causa do sangue, começam a se acusar. Um espírito de acusação. Espírito de condenação. Esse problema de muitos cristãos, esse é o problema de muitos cristãos. Eles fogem da ceia, um momento íntimo de comunhão da igreja, porque eles têm um problema de sangue. Quero dizer que há uma geração, irmãos, que está clamando, há uma geração que está sangrando, que precisa ouvir um convite do Senhor Jesus, que diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O sangue, ele aponta para a justiça própria. Aquela mulher tentando curar-se pelos seus próprios braços. Mas Jesus está falando, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus está te chamando para que você não venha ficar sobre o jugo da condenação, sobre o peso da lei sobre sua vida. O que você tem que decidir hoje
não é se você está salvo ou se você não está salvo. O que você tem que escolher hoje não é, meu Deus, será que hoje eu posso participar da mesa ou não posso? Você tem que escolher hoje em ser um crente vencedor mesmo, ou não ser. Você tem que escolher em dar um bom testemunho por amor a Cristo. Você tem que escolher em ser um vencedor. Essa tem que ser a sua essa tem que ser a sua luta. Essa tem que ser o seu empenho. Eu quero ser, eu quero me tornar, eu vou continuar sendo um crente vencedor. Preste atenção. Esse texto que eu acabei de ler, muito conhecido, Mateus, capítulo 11, versículo 28, na tradução da Bíblia, a mensagem diz assim: vocês estão cansados, enfatiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observe como eu faço. Aprenda os ritos livres da graça. Aprenda os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Gente, o jugo da lei, o problema da igreja que vive na lei, o jugo é pesado. Você vem ao culto, poxa, tem que ir, né? Isso não é bom. Você vai porque você quer adorar a Cristo. Vem porque quer abençoar outras vidas. Nada por obrigação. Quem faz obrigação não é o povo de Deus. Eu tenho que cumprir uma obrigação. Eu tenho que pagar uma promessa. Eu tenho que mutilar o meu corpo. Eu falo isso, irmãos, porque o jugo do Senhor, ele é leve. O jugo do Senhor, ele vai... Olha o que a palavra aqui está dizendo. Eu vou ensinar os ritmos não forçados da graça e você vai recuperar a sua vida. Sexta-feira passada eu ouvi uma história sobre o jugo pesado de uma religião. O jovem recebeu uma ordem de uma entidade tal de fazer uma determinada obrigação. Sexta-feira. Ele não fez. Ele procura a nossa ajuda e mostra uma ferida. Falei, rapaz, como é que você ficou com essa ferida? Não, porque eu não cumpri uma determinada ordem de uma entidade tal, e ele me deu um castigo. E o castigo foi ficar queimando o pé com vela, não sei se é aquele, um plástico, que quando ele mostra aquela ferida e balançava os dedinhos, aparecia o osso mexendo. O jugo das religiões, ele é pesado. Fere o próprio corpo. Pagar promessas e fazer obrigações. Mas Jesus te chama, meu irmão, e tem te chamado, e você, graças a Deus, ouviu esse chamado, e hoje você não tem obrigação de nada, você é livre. Livre para adorar a Cristo, livre para bendizer o Senhor, livre. Quando eu falo livre, vê aqui um outro exemplo, eu sou livre. Quando eu estou entre meus amigos, costumo brincar, falo, rapaz, eu sou livre. E tem uma música aí que é um hino, que quando fala, é proibido fumar, é proibido beber. Eu falei, rapaz, eu sou livre. Eu escolho não fumar, eu escolho não beber, eu escolho não me prostituir, eu escolho não ficar jogando no vício.
de nada. Eu escolho, porque eu sou livre. Livre não é quem faz essas coisas, porque quando eles não querem, eles não conseguem. Fica preso, aprisionado. Mas nós somos livres. Nós não somos livres. Eu não preciso, meu irmão, esfolar o meu joelho, porque na cruz foi pago todo o preço, toda a dívida foi cravada na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para aniquilar toda a dívida que eu e você, porventura, tivéssemos. E era grande, hein? Em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Esse versículo, ele remete a essa situação. Que uma mulher com fluxo de sangue, ela deveria ter que estar usando hoje absorvente, constantemente. Mas a Bíblia chama absorvente de trapo de imundície. E quando ele quer comparar nossa justiça, aquilo que eu faço para herdar a salvação, aquilo que eu faço, se fosse uma performance da lei, sabe? A minha justiça é como trapo de imundície. Numa linguagem bem própria, a minha justiça, ela é como absorvente usado. Serve para quê? Serve para nada. Quando você confia no seu próprio braço, quando você confia na sua própria habilidade, quando você diz que eu faço isso, por isso eu mereço, você está confiando no seu próprio braço. E a Bíblia está falando que essa justiça é como trapo de imundície. Não serve para nada, a não ser jogar fora. Ou você vive pela sua justiça e continua sangrando, ou você vive pela justiça de Cristo, que sangrou por você na cruz do Calvário. Vou repetir para que você entenda. Ou você vive pela sua justiça e continua sangrando, ou você vive pela justiça de Cristo, que sangrou por você na cruz do Calvário. Meu. Você precisa escolher. Ou você entrega tudo nas mãos de Deus, confia nele, porque ele vai agir ao seu favor. Ou você, meu irmão, pare de se preocupar, de se rasgar, meu Deus, o que eu vou fazer? E entregue nas mãos do Senhor, confia nele. Pare de viver debaixo da culpa, pare de viver debaixo da condenação. Vivendo assim, você vai ser como aquela mulher durante 12 anos. Vivendo assim, você vai estar esvaindo vida. Em vez de você gerar vida, você vai estar perdendo vida. Confie no sangue do Cordeiro e recupere a sua vida. Essa é a palavra de ceia para nós hoje. Você vai cear hoje sabendo que o sangue do Cordeiro te dá vida. Você vai cear hoje sabendo que o sangue do Cordeiro te dá, meu irmão, ânimo, te dá força. Que o pão, que o corpo de Cristo vai te dar força. Há quanto tempo você tem tentado sair desse fluxo de condenação? Há quanto tempo você tem tentado sair dessa prática, meu irmão, ruim? Há quanto tempo você tem tentado sair desse fluxo de condenação por sua própria força e já percebeu que não está adiantando? Tenha luz e toque no Senhor nesta noite. Diga no íntimo do seu coração: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Eu serei curada. Meu irmão, fale para Deus aí: Deus, olha, eu não quero mais viver debaixo de condenação. Eu não quero mais viver debaixo da justiça própria. Fale com Deus, meu irmão. Deus, eu quero te sentir hoje. Me abraça, toca-me em mim, Senhor. Olha, meu irmão, quando aquela mulher tocou em Jesus, tudo parou. Já viu aquela cena de slow motion, né? Tudo parou. Jesus, eu fico imaginando, tudo parou, meu irmão. O mundo espiritual, quando a tua adoração chega às narinas de Deus, meu irmão, o mundo espiritual tudo para te abençoar. O céu para.
Os anjos param. E aí, Senhor, qual é a ordem? Aonde vou? Devo ir aonde? E Deus dá a ordem para que a sua bênção chegue até você. Jesus parou, o sangue parou, a comunhão voltou, a vida voltou, a alegria voltou. Eu fico imaginando aquela mulher sentindo o poder de Deus entrando nela. E tum, as coisas voltando ao normal, meu irmão. A tua vida vai voltar ao normal. Igreja que ficou e a igreja que subiu. A lei, irmãos, tem afastado. Sabia que a lei tem afastado muitas pessoas das igrejas? A lei, ela afasta. Ela mantém uns aprisionados, mas a graça, ela atrai. E eu creio que se você continuar, não continuar, você hoje está recebendo uma mensagem de ensino. Você não deve viver pela lei, porque quem vive pela lei está com fluxo de sangue hemorrágico. Em vez de gerar vida, está perdendo vida. Você tem que viver pela graça. E quem vive pela graça atrai outras pessoas. Atrai pessoas para perto. Esse texto também nos ensina que a geração mais nova tem um problema com o corpo. Precisamos, tão logo Jesus resolveu o problema da mulher, ele continuou o foco dele, que era ir para a casa da filha de Jairo. Precisamos nos levantar pela próxima geração. Com a cura do fluxo de sangue, com a igreja curada da justiça própria, teremos uma geração de jovens sem o peso da lei. Irmãos, aqui no nosso país e fora do país, igrejas que entraram pelo caminho da lei, e elas, não digo que elas não se atualizaram, mas não no sentido da palavra, porque a palavra ela é a mesma. Igrejas fecharam. Igrejas, pastor Alexandre, que você vai, tem ancião, e você procura um jovem, não tem. Porque a lei tem expulsado as pessoas da igreja. Mas eu quero declarar que nós somos um celeiro de jovens aqui, amém? Você crê nisso? Nós somos um celeiro. Nós somos um celeiro, meu irmão. Eu quero declarar que com a cura do fluxo de sangue, nós somos um celeiro. Aqui no Pão da Vida, nós não queremos expulsar ninguém. Muito pelo contrário, que você entre aqui, meu irmão, do jeito que você tiver que entrar, que a palavra da graça ela vai te transformar. Uma das 7 maravilhas do mundo está no Rio de Janeiro, sabem disso, né? É o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo. E é representado por um homem de braços abertos. Sabe por que ele está de braços abertos? E é legal isso? Porque ele está querendo te receber. Pô. E a nossa igreja está de braços abertos para você. Ficamos felizes de receber os novos membros aqui. Eu fiquei assim, meu Deus, tem gente que eu nem conheço. Aí eu falei, pô, será que isso é ruim ou é bom? Aí Deus, não, é bom, porque a igreja está crescendo. Mas eu quero dizer mais uma vez aqui, o gabinete está aberto. Se você quiser conversar com um dos pastores, converse, porque tem palavras de vida para você. Porque nos lembra que estamos no tempo da aceitação, irmãos. Nós estamos vivendo na graça. É o tempo da aceitação. Porque vai chegar o fim desse tempo e vai ficar estreito.
Receba comigo aí, ó. Fazer igual o pastor Eduardo aqui, ó. O DNA vai acabando ficando parecido. Levanta a mão aí, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro que nesses últimos dias, o Espírito do Senhor trará visões aos nossos jovens. Diga amém. E nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Eu declaro multiplicação dos nossos jovens. Amém. Eu declaro casamentos fortes, diga. Eu declaro prosperidade no meio dos nossos jovens. Eu declaro, meu irmão, vida abundante na nossa igreja. Meu irmão, por quê? Porque a gente não vive pela justiça própria. O nosso sangue foi estancado. Olha, nós não somos como trapo de imundície, muito pelo contrário. O sangue do Cordeiro, ele nos abraçou. Mas antes da menina ser despertada, a mulher precisa ser curada. A mulher aponta para a igreja, que vive debaixo da lei. Nós não vivemos debaixo da lei. Antes da menina ser despertada, da igreja, que o mundo está dizendo, esses jovens estão perdidos, essa nova igreja aí já era. Eles já, na minha época, não, meu irmão, a época boa é essa, porque é a sua época também. Tito, capítulo 2, versículo 5, diz assim: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. Quando a igreja da geração mais antiga está plenamente na graça, essa igreja nova que chegou aqui hoje, elas são orientadas pelas mulheres mais antigas, irmãos. Aqui que a Bíblia está falando. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos. Tirando a parte aqui do casamento, é amar a Deus, irmãos. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha comunhão com o marido. Não tinha, quem vive na justiça própria não tem comunhão, é com Deus, foge da mesa. E as mulheres, e a igreja que está em comunhão plena, quando os membros novos vão chegando, vocês é que vão ensinar elas a amarem a Deus, no discipulado, no anjo da guarda, sabe, irmãos? No curso de maturidade. Fala nisso, irmãos, esse povo todo aí, quem não fez inscrição por curso de maturidade aí, já procura o Vitor para o próximo semestre. Amém? Quando aquela mulher tocou em Jesus, o que estava em Jesus passou para ela. E o que estava nela passou para Jesus. Pastor, então o Jesus ficou com fluxo de sangue? Não. É o pecado, irmãos. É a condenação. A condenação que estava sobre aquela mulher, ela passou para Jesus. Porque o que nós vamos celebrar aqui hoje é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas quem deveria estar lá éramos nós. Cristo nos substituiu. Em vez de eu ir para a cruz, ele foi na cruz no meu lugar. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que eu pudesse me tornar justiça de Deus. Quando Cristo brada lá na cruz, Pai, por que me abandonaste? É porque ele fez essa troca aqui. Ele assumiu a culpa, ele assumiu a condenação e me fez justiça de Deus. Quando você se torna justiça de Deus, você não pode mais viver em culpa, você não pode mais viver em condenação, você não pode mais viver achando que as coisas não vão dar certo. Você tem que viver crendo, meu irmão. Não tem como habitar no mesmo pensamento. Não tem. Fé e dúvida. Não dá para habitar no mesmo pensamento. Não dá para habitar no mesmo pensamento condenação e justificação. Não tem, porque foi substituído.
Nós estamos vivendo aí um momento de Eurocopa, América, vão todo aí de futebol. Pensa comigo aqui. De vez em quando um jogador se machuca. Já reparou? Ontem mesmo o 27 fez assim, ó. Troca. Porque ele não aguentou jogar. Aí ele sai. Entra outro no lugar dele. Aí ele fica lá no banco. Não pode confiar na própria força que se machuca, né? Não dá certo. Aí ele está lá no banco. Fazendo massagem, gelo, aquela coisa toda. E a pessoa que entrou no lugar dele ainda faz o gol ainda. Ele foi substituído, ainda faz o gol. Ele lá no banco, ele... Ganhamos! Ele saiu machucado, não fez o gol, mas comemorou a vitória. Jesus te tirou, entrou no seu lugar, fez o gol e a gente comemora a vitória, meu irmão. É substituição, é a lei da substituição. Você fez o quê? Fui trocado. Jesus trocou você na cruz, meu irmão. Você hoje pode celebrar, você hoje pode comemorar. Entenda que você não joga mais, mas a vitória do jogo, definida por um único jogador, é a vitória de todo o time. Esse jogador é Cristo. Camisa 1000. As duas gerações, elas precisam crescer na graça, as duas. Meu Deus. As duas gerações, tanto a geração da mulher que representa a igreja, a geração mais à frente, precisam crescer na graça, quanto a geração mais nova. Olha que coisa linda. No caminho disseram, não perturbe o mestre, essa geração está morta. Há quem diga, irmãos, que essa igreja não vai chegar a lugar nenhum. E vai fechar. Vai fechar não. Nós vamos ter que mudar o nosso jogo de cadeira aqui, porque já fica até ruim na filmagem, pastor. Esse vácuo aqui, eu falei, meu Deus, tem que juntar mais esse corredor. Mas são pessoas que vão chegar aqui, meu irmão, a nova geração. Estão achando que essa geração já está morta. Que o mundo não tem mais jeito. Que o Brasil não tem mais jeito. Meu irmão, tem jeito sim. Não desista de convidar para o encontro. Não desista de convidar para a célula. Não desista de levar, meu irmão, um convite caloroso. Olha, vamos lá, vamos receber a palavra de Deus. Esse encontro foi tremendo. O próximo vai ser mais ainda. Vai ser algo extraordinário. Mas tem gente no nosso meio que não tem jeito não, já era. Essa geração já está perdida. Tem uma geração que você acha que já morreu. A menina já morreu, mas Jesus não, ela não morreu não. Eu vou despertar ela. Eu vou levantar ela desse sono. Eu vou alimentá-la. Hoje, você precisa ouvir a voz do Senhor que diz, não está morto, não está morta. Só está dormindo. Se você é um pai e tem um filho que está adormecido, declare que hoje Jesus está caminhando para a sua casa para despertá-lo. Creia nisso, meu irmão. Se você hoje está com uma dificuldade na sua casa, creia que Jesus está caminhando rumo à sua casa para despertar lá aquele defunto espiritual. Creia nisso. Não desista do seu ente querido. Não desista da sua casa. Aqui entra os flautistas fúnebres, porque foram eles que trouxeram a notícia. Olha, às vezes tem irmão no nosso meio que eles ficam à vontade de falar, cara, vai embora.
Mas se Deus fosse desistir de mim, meu irmão, fosse desistir do pastor Alexandre, fosse desistir de você, quem que estaria aqui? Eu quero te dar um ensinamento teológico aqui agora. Ninguém vai para o inferno por causa de pecado. Sabia disso? Ninguém vai para o inferno por causa de pecado. Porque senão nenhum de nós iríamos. Porque quem disser que não tem pecado é mentiroso. Mas as pessoas vão para o inferno por rejeitarem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. As pessoas vão para o inferno, estão caminhando a passos largos para o inferno, porque não participam da mesa do Senhor, porque não reconhecem o pão e o vinho, não reconhecem que o sangue de Jesus, ele estanca todo o fluxo negativo de sangue. Meu irmão, não desista do seu ente querido. Pare de ouvir os flautistas da agonia. Tirem eles do seu lado. Não tem como ter dúvida e fé andando no mesmo lugar. Porque eu falo para você aqui hoje, acredita que Deus vai mudar a história da sua casa. Aí vem alguém e fala, já era, esse aí já era. Vai morrer assim. Vai viver aprisionado na feitiçaria. Aí eu falo, não, meu irmão, acredita, o Deus que tira o homem lá do lamaçal do pecado, ele vai transformar o seu marido, ele vai transformar o seu filho, ele vai transformar a sua casa, ele vai prosperar você. Aí vem o flautista da agonia e fala, toca no seu ouvido, não acredita nisso não, é tudo balela. A pregação do evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Então você nunca vai ver um pastor ministrar nesse púlpito que não vai dar certo. Ah, pastor, ele é... Não. Como é que se eu não acreditar na sua vitória e na minha vitória, eu tenho que tomar outro destino? Eu tenho que terminar a pregação. Não por obrigação, meu irmão, mas por fé e por ousadia, crendo que os flautistas da agonia falam que já morreu, estão rindo de você, está dizendo que você é derrotado, que você é uma derrotada, está dizendo que você não vai dar certo. São os flautistas da agonia. Mas Jesus não ligou para isso. Riram na cara dele, mas ele continuou o seu propósito. Chegou naquela casa, expulsou todo mundo do quarto, sai todo mundo. Eu quero comigo Pedro, que significa pedra. Eu quero comigo João, que significa Tiago, que significa troca. E eu quero João, que significa graça. Troque, meu irmão, a lei pela graça. Troque a lei pelo amor. Troque a incredulidade pela fé. Troque o choro pela alegria, meu irmão. Troque hoje. Saia daqui hoje crendo na sua vitória. Saia daqui hoje crendo, meu irmão. Crendo que Deus pode mudar a sua história. Pare, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus ora. Põe a mão sobre a menina e ela levanta. Eu nunca vi morto levantar com fome. Mas, se você hoje reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, Ele tem alimento para te dar. Mas eu e você que já não somos mais uma geração que vive pela graça, que vive pelo próprio braço, mas vive pela graça. Você e eu que somos uma geração que não estamos mais dormindo, mas estamos acordados. Jesus não mandou dar leite, Jesus não mandou dar suco de maracujá, não mandou dar suco de laranja, mandou dar àquela menina o pão, dê a ela o que comer e não o que beber. Hoje eu e você vamos participar da mesa do Senhor. E o problema de sangue, meu irmão, que já foi sanado lá na cruz do Calvário, nós hoje vamos celebrar. Pastor, qual o apelo hoje? O apelo hoje é que você, meu irmão, traga à memória a morte de Cristo no Calvário. Traga à memória o dia em que você se converteu e comece a celebrar as transformações que Deus fez na sua vida. Comece a se lembrar, meu irmão. Olha, as pessoas olhavam para mim, meu pai está aí, André? Se o André não se convertesse, já estaria morto há muito tempo.
Ah, mas eu participei da comunhão, reconheci Jesus Cristo como meu Salvador. E desde 1996, na presença de Deus. Outro dia eu estava no hospital com a minha mãe, vem uma moça e pergunta, mas você se desviou quando? Eu falei, eu nunca me desviei. Ué, nunca. Nunca olhei para trás. Porque quando eu senti aquela alegria de Cristo no meu coração, meu irmão, eu queria mais e mais. Posso falar aqui pelo meu pastor, que falavam que ele ficava caído no chão, sempre com muito dinheiro no bolso, caído no chão assim, ó. Mas hoje não está caído. Pelo quê? Por quê, irmãos? Se a mãe, se a esposa escuta os flautistas da agonia, já era, não tem mais jeito. Jesus, ele te aceitou, transformou a sua vida. Você é um testemunho vivo e hoje você vai celebrar. Amém? Se coloque de pé, que nós vamos celebrar, vamos orar aqui pelos elementos. Aonde está a Santa Ceia nessa história, pastor? A ceia está, meu irmão, no sangue derramado de Cristo para estancar o sangue daquela mulher. E no pão que ela, ao despertar, recebeu para ser como alimento na vida dela. Eu não sei a luta que você se encontra, mas sabe de uma coisa. Não tem como pairar na tua mente dúvida e fé, incredulidade e fé. Que no seu pensamento agora, simplesmente tenha a certeza de que Deus substituiu você. Deus te tirou de cena para que ele entrasse em cena e sofresse o castigo por você. Você hoje é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você hoje é nova criatura. Você hoje não é só membro dessa igreja. O seu nome não está rolado somente nos livros lá na secretaria, mas o teu nome está rolado no livro da vida. Você faz parte de uma igreja viva e eficaz. Você não está perdendo vida, você agora é o gerador de vida. Meu irmão, se você não tinha motivo para adorar, não tinha motivo para agradecer a Deus, celebre a morte de Cristo na cruz do Calvário, porque Ele morreu no meu e no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esses elementos, Pai. Apresentamos a Ti o pão e o vinho. Apresentamos a Ti, Senhor, o vinho que estanca toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer fluxo negativo. Senhor, apresentamos a Ti o Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Apresentamos a Ti, Deus, esse pão, símbolo do Teu corpo, Pai. Corpo que foi moído, que foi maltratado, mas também foi profetizado que pelas Tuas pisaduras seríamos sarados, pelas Tuas chagas nós fomos sarados. Senhor, em nome de Jesus, cada irmão que vai ceiar aqui conosco, que eles possam, Senhor, saber que viver na graça é muito melhor do que viver na lei. Que não haja acusação sobre a tua mente, que não haja condenação sobre o teu coração. Tome uma atitude diante de Deus, de ser um crente vencedor. Lance fora, meu irmão. Confesse a Deus aí agora toda a sua culpa, toda a sua falha. Diga para Deus: Deus, eu quero entregar todo o meu pecado diante de Ti. Confesse, fale para Deus. E tenha uma nova oportunidade, meu irmão. Oh Deus, em nome de Jesus. Você que é membro dessa igreja, você que foi batizado nas águas, está em comunhão com a sua igreja, você pode participar da ceia. Podemos distribuir em nome de Jesus. Invisível, mas real, ministramos o louvor.
receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito, em verdade. Não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra Te adorar,
Existe um. Celebre, irmão. Agradeça a Deus pela tua salvação. Agradeça a Deus pela cura. Agradeça a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida. Olha, e hoje é dia de salvação. Eu sei que se alguém entre nós que ainda não entregou sua vida para Jesus, chegou a hora, meu irmão. Hoje é o dia de você dizer: eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Hoje é o dia de você se reconciliar com Ele, dizer para Ele que você o ama e quer mais buscar entregar sua vida em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Amém? Uma vez eu já... Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, irmão? Pastor, eu ainda não sou crente. Eu quero entregar minha vida para Deus. Alguém aqui neste lugar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Entrega a tua vida para Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: Salvador, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Comamos todos em nome de Jesus. quem a minha glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A vida aqui. Glória a Deus. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Meu irmão, esse sangue vai cessar toda hemorragia, vai cessar toda a culpa, toda a cólera. O sangue do Cordeiro, ele te purifica de todos os seus pecados, dos teus pecados passados, presentes e futuros. Ah, meu irmão, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: fazer isto, bebamos todos em memória de Cristo. Por onde o rio passar. Glória a Deus. Aleluia. Tudo glorifica, exalte ao Senhor, celebre a comunhão, não fuja da comunhão. A vida do aleluia, Jesus. Deus, glória a Deus. Esse rio está, esse adore, adore. lugar. Beber isso, meu irmão. O teu rio, Senhor. Flua no rio, flua em Deus. Se a minha sede você agora no meu interior está emanando vida. Eu quero fluir em paz. Glória a Deus. Exalte ao Senhor. Eu quero adore beber da tua fonte. Glória a Deus. De águas vivas. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Por quem a minha alma esperou. Adore, adore. Está acabando. Vai acabar, meu irmão. Fonte da vida. Glória a Deus. Celebre ao Deus. És o dom de Deus, o Messias, Salvador.
grande amor de Deus, eu diminua, a graça salvadora do nosso Senhor que e Ele Salvador apareça. Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam glória, amém, glória a todo Deus. seu amor, infinita humildade, Tem cantina, servo de os visitantes, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me consagra com a tua glória. ó, os irmãos que nos visitam pela primeira vez, tem um lanchinho para você aqui, ó. Tem uma recepção para você. Os irmãos da recepção vão te conduzir. Que